galera do Podtrechos, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Nós estamos aqui no tema Espírito em Movimento. E hoje nós iremos falar sobre o Espírito em Movimento nos jovens. Nós estamos abordando esse tema agora, essa temporada relâmpago, e temos sido muito edificados, e esse é o nosso desejo. Entender juntos com vocês a movimentação do Espírito Santo nas áreas de nossas vidas. Entre os jovens, onde o Espírito Santo está movimentando os jovens. E para isso nós fizemos um convidado muito especial, lá da Filadélfia, mas a galera conhece ele como Leão, é como Leão? Homem-Leão. Homem-Leão, gente. Como Homem-Leão, dessa do campeonato você já deve saber quem é, porque ele é conhecido, né? É isso, pastor Leandro Miranda. Pastor, é um prazer tê-los aqui, né? Estamos aí na luta há um tempinho, né, tentando trazer o senhor, mas aprove o senhor ser hoje, eu tenho certeza que nós seremos muito edificados. Amém. Pode se apresentar, pastor, se esteja à vontade aqui. Meu nome é Leandro Miranda, eu tenho 40 anos, né, já caminho com Jesus 24 anos, né, e nesse momento, né, eu estou como líder de integração, de consolidação na igreja, né, faço parte também do Ministério de Louvor. Sou esposo de Ana Paula, pai de Laiane e Lavínia, né, são duas princesas do Senhor. Estamos aqui para servir e edificar para a glória de Deus. Estamos muito felizes, né? E hoje acho que não vamos falar de nada que foge muito daquilo que você está acostumado, sobre jovens, espírito em movimento. Pelo que eu acompanho o Senhor, eu sei que você tem uma linguagem muito boa com jovens, então você tem uma bagagem aí, coisas para poder transbordar aqui hoje. Pretendo, de uma certa forma, cumprir com o que está designado hoje. Né? Senão, a gente... Isso não tem, porque ele sabe o que ele vai falar, tenho certeza disso. Pastor, para a gente começar, né, a gente quer conhecer um pouquinho de quem foi o jovem Leandro Miranda. Um jovem intenso, né? Um jovem, mesmo com muita imaturidade, mas um desejo de amar mais Jesus. Né? Um desejo de conhecer mais as Escrituras, um desejo de sentir o Espírito Santo movendo, transformando. Né? A minha caminhada foi uma caminhada, quando eu digo com essa marca de intensidade, que eu, de vez em quando eu falo, né, com esses jovens da atualidade, que ser jovem na minha época era muito voltado mesmo para o interesse daquilo que era da igreja. Né? Hoje a gente vê diversas outras coisas que acontecem, né, nas igrejas que, de uma certa forma, são uma forma de entretenimento para entreter jovens. Mas, assim, a nossa felicidade era subir um monte, a nossa felicidade é estar em reuniões de oração, né? A nossa felicidade era estar onde Deus estava e fazer a vontade dele. Então, como o senhor falou, né, acho que 24? 24 anos. E como que foi esse início? Como que o senhor conheceu? Eu tinha tido, né, assim, na minha juventude, muitas coisas que vieram acontecendo que, de uma certa forma, me fizeram se afastar de Deus, né? A minha mãe, falecida mãe, né, ela dizia que desde da minha infância Deus já tinha algo na minha vida, mas aí quando foi beirando a minha adolescência e juventude, eu estava vivendo uma vida assim muito distanciada, assim, algo muito descompromissado, né, de uma certa forma, né, se voltando para coisas que não glorificavam a Deus. E aí um dia alguns amigos da escola, né, que assim a gente se reunia na hora do intervalo para cantar músicas do Oficina G3. Né? De repente eu vou falar algumas músicas aqui, as pessoas nem tiveram contato, tipo, vai ser mesmo trazer coisas lá raízes, né? Mas assim, a gente se reunia para cantar músicas, eu gostava muito de ouvir as canções do Legião Urbana, então eu achava que tinha uma coisa similar, né, entre o pessoal do Oficina e do Legião, então eu sentava com a galera para poder ouvir umas músicas na escola, e aí com isso surgiam convites, né? E uma vez eu fui a convite de amigos na igreja, né, uma sexta-feira. Chegando lá, no momento da palavra, parecia que tudo aquilo que estava acontecendo ali tinha sido preparado para mim em específico. E aí, no momento do apelo, foi irresistível. Eu estava sentado com muitos amigos, né? Naquela época era banco, não era cadeira. Então sentava 6, 7 pessoas no mesmo banco. Bancão de madeira. Exatamente.
Então eu sentei no cantão, assim, né? Tipo, querendo me esconder. Mas aí quando veio o convite da salvação, eu foi irresistível. E eu fui na frente, meus amigos não foram. E eu, desde então, estou na presença do Senhor, né? Decidi por Cristo. Estamos aqui hoje para poder compartilhar um pouco Então, sobre isso. tá, 24 anos é muito tempo, gente. É muito tempo, é uma bagagem. Pô, muito tempo e isso é muito top. Pastor, sabemos que falar sobre jovem é algo muito amplo, né? Algo muito extenso, porque quando a gente lembra jovem, a gente pensa tanta coisa, né? E falando já na movimentação do Espírito Santo no meio dos jovens nesse tempo, antes de a gente começar a falar já voltado para isso, primeiro eu queria saber da sua opinião. Na sua opinião, qual é a maior dificuldade encontrada no meio dos jovens desse tempo? A maior dificuldade que a gente tem encontrado no meio da juventude se chama distração, Está muito conectado isso, sabe? meu Deus. A distração, Hebreus 12 vai dizer que a gente tem que correr a carreira, né? E fugir dos embaraços e do pecado. Então, antes do pecado existe o embaraço, né? Então, muitas das vezes são armadilhas para que a gente suje a nossa vida espiritual, né? E assim, a gente precisa tomar muito cuidado com as distrações. Eu acho que esse tem sido a maior armadilha, né, no meio da juventude, para que muitos jovens em potencial que Deus chamou não consigam viver os seus planos e os propósitos de Deus. Sim, verdade. É uma das coisas que a gente tem falado bastante. A gente sempre tem conversado sobre distração, a gente sempre tem nos alertado. E é surreal como o Espírito Santo alinha tudo. Porque o Wallace falou a mesma coisa também sobre distração e agora o senhor falou a mesma coisa. Sim, ontem na célula também, né? Nós estávamos na nossa igreja, né? Caraca, E aí uma das pessoas falou assim, cara, ela falou praticamente quase as mesmas palavras que o Wallace. E agora você falou também, tudo conectado. Uma pessoa falou assim, cara, a gente vive muito distraído, com muita coisa na cabeça, cheio de problemas. Às vezes a gente está orando e para a oração e começa a pensar naquilo que vai pagar, naquilo que tem que fazer, naquilo que tem que comprar. Então, eu acho que a distração tem, de fato, sido um dos maiores problemas no meio dos jovens. Sim. Né? Eu tenho até uma outra pergunta para poder fazer, mas tem uma solução para isso? Acho que a solução que temos é o Espírito Santo sendo, de uma certa forma, mais nos levando a essa condição de foco, né? Foco, propósito, missão, vocação. Porque se a gente não sabe quem somos em Cristo, certamente nós vamos poder se distrair com outras coisas que não têm o seu devido valor. Sabemos que existem coisas valiosas e tem coisas que são de extremo valor. Nós precisamos fazer, né, esse juízo de valor e perceber o que de fato para nós é digno do nosso foco e aquilo que não é tão digno do nosso foco. E eu acho que a distração entra aí, quando nós deixamos de perceber o que Deus tem para a nossa vida e aí a gente começa a trazer outras coisas que são atrativas, que são coisas que aparentemente para nós são satisfatórias, ganham um lugar aonde daquilo que é mais importante. E aí a gente precisa tomar alguns cuidados. Sim, é mesmo, verdade. Foco, né? A gente tem que ter muito foco. Hoje em dia os jovens estão tendo menos foco. Porque quando a gente está olhando fixamente para Cristo, automaticamente a gente esquece outras coisas, sentimentais, problemas, porque a gente está focado nele. Mas aí começa a vir atribulações, até quando tem uma passagem que eu acho que é Pedro, que quando tá no mar agitado, ele pede para andar sobre as águas, né? Então ele anda, ele chega a andar sobre as águas. Mas quando ele começa a ver a tribulação, as coisas, no caso a chuva, ele começa a temer, né? Onde que ele afunda. E muitas vezes jovens, a gente é muito assim, Sim. porque a gente está olhando para a crise e a gente continua, vai, acreditando, a gente começa a ver a tribulação, as coisas, a gente começa a perder o foco, a gente começa a olhar para outras coisas. Então é algo muito surreal mesmo. E o tempo é roubado, né? Assim, por coisas pequenas, assim. Sim. Por vezes, assim, o nosso tempo devocional, ele, ele não é tão priorizado, então vem como uma avalanche as demandas do dia. Né? Eu que trabalho
eu preciso ter um grupo do WhatsApp do meu trabalho para acompanhar algumas coisas. Se eu não tiver um tempo dedicado, eu não consigo, diante das notificações que chegam no meu telefone, né? Diante dos pedidos, diante das necessidades minhas e de outras pessoas. Então eu preciso dar um tempo para ouvir a voz do meu Senhor. Eu preciso dar um tempo para a oração, um tempo para a leitura da palavra. Eu preciso dedicar um tempo, porque senão as demandas e as urgências, elas vêm como uma avalanche, né, para tentar nos tirar. Assim, essa condição de Pedro, interessante que quando Jesus disse para ele vem, Jesus ele faz uma plataforma no meio da água, uma plataforma segura para que ele coloque seus pés na direção de Cristo. Mas quando ele coloca os pés e se distrai com aquilo que está acontecendo ao seu redor, isso faz com que aquele lugar seguro onde a palavra estabeleceu, de encontro, de milagre, de coisas extraordinárias, é perdido por conta de uma distração. E que bom, né? Que ele conseguiu dizer, mestre, tenha misericórdia de mim, me salva. E assim, sempre Jesus está disposto a trabalhar e operar em corações que, mesmo sendo tomados pelas distrações, né, possam se fazer como pessoas que se afundem na vida espiritual. Eu falo muito sobre o fracasso da vida espiritual. E o fracasso da vida espiritual ele não começa de um dia para o outro. Ninguém dorme e acorda fraco espiritualmente, né? Eu acho que o fracasso da vida espiritual está aí, dado da nossa falta de disciplina, falta de leitura, falta de tempo de oração. E aí é só afundando, 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 afundando. Mas o Mestre Jesus tem algo a fazer nas nossas vidas. Tem, sim. E é muito interessante porque um relacionamento ele exige prioridade. Sim. Tempo, dedicação. Então, diante daquilo que a gente falou sobre as distrações, nem sempre é o pecado, nem sempre o inimigo vai tentar fazer a gente errar. Ele vai tentando nos distrair com as nossas tarefas, com as nossas muitas coisas para resolver, muitos anseios, ambições. Então, isso já é uma estratégia dele, por quê? A gente distraído, nós vamos tirar um tempo para priorizar o secreto, para priorizar o nosso tempo de qualidade com Cristo. E aí que vem a fraqueza, né? A gente vai se afastando devagarzinho quando vai ver, né? E eu estava aqui pensando, né? Perguntei para o senhor a maior dificuldade, né? E agora, eu queria muito, eu tinha já pensado nisso, falei, cara, vamos tentar extrair algo sobre isso. A maior necessidade. Qual a maior necessidade dos nossos jovens nesse tempo? Acho que a nossa maior necessidade nesse tempo é de uma condição que tem a ver com identidade. Eu percebo isso, né? Identidade, um propósito, uma missão. Eu acho que muitos jovens que saem da escola, né, ingressam na faculdade, muitos jovens que saem da escola ingressam no seu trabalho, no primeiro trabalho, ou então tem alguma coisa ali que está destinada a fazer depois dos seus estudos, se eles não tiverem um propósito em Deus, isso é uma coisa que de uma certa forma se perde fácil, né? Então, assim, muitos jovens em busca dos seus sonhos, dos seus projetos, eu não acho isso ruim. Só acho ruim que tudo isso atrapalhe, né, uma caminhada com Deus, né? Lembro muito das palavras de Paulo para Timóteo, né? Que Timóteo ele tinha que despertar o dom, né? Timóteo era um jovem pastor numa cidade no qual Deus tinha operado uma grande obra e ele estava ali para levantar homens para poder exercer o ministério. E então ele tinha uma responsabilidade, né, outra. E Paulo disse que ele tinha que ser padrão. Padrão aqueles que estavam ouvindo, aqueles que estavam observando a sua conduta, né, tanto para aqueles que eram da sua idade e tanto aqueles que eram de maior idade. Então ele precisava ser padrão. Então essa busca de Paulo de fazer com que Timóteo ele conseguisse de uma certa forma desenvolver o ministério dele era diante de muitas adversidades,
Timóteo era um jovem tímido, né? Uhum. Era um jovem cheio de limitações com relação à sua própria saúde física. Paulo vai fazer recomendações para que ele cuide da sua saúde física. Então, assim, Timóteo é um reflexo da juventude dos nossos dias, que diante de tantas fragilidades e dificuldades, eles precisam entender o propósito, para que não saia fazendo as coisas ao seu bel prazer, né? Que é isso, eu quero trabalhar, eu quero ter o meu dinheiro, vou sair, vou fazer aquilo, mas aí a gente se esquece do Senhor e acaba fazendo coisas que não o agradam. Então a gente precisa priorizar o Senhor, né? Então acho que a identidade, a missão, o propósito, são coisas que são as maiores necessidades nesse tempo. Mas igual quando sobre devocional. Quando eu paro, sempre assim que eu acordo, a primeira coisa que eu penso em fazer é meu devocional. Hum? Porque depois que se a gente não fazer, ou se a gente não parar e ter um tempo com o Senhor, a gente de fato esquece. Como o Senhor falou, vem outras coisas, tem pessoas que trabalham, estudam, e vai indo, fica assim, não, depois eu vou falar com o Senhor, depois eu vou tirar um momento com o Senhor. E acaba não tirando, acaba esquecendo, porque acaba vindo a distração. Aí chega um Sim. momento que a gente esquece de falar, cara, hoje eu não falei com o Senhor, e o Senhor o tempo todo falando com a gente. Então, o Senhor falando isso é algo bem interessante mesmo, porque a primeira coisa que nós devemos fazer é ter o nosso momento com Ele, é Sim. estar sensível à presença dEle, né? Então, e sobre a identidade, de fato, a gente tem vivido uma geração que tem muita incerteza dentro da própria identidade. Não consegue se encontrar. E o Senhor repetiu algumas vezes sobre propósito e missão, foi isso? Sim. Identidade, propósito, missão, Isso, vocação. vocação, missão. Como um jovem, como um jovem de uma maneira madura pode encontrar sua vocação, a sua missão no Senhor? A primeira coisa que eu entendo para que a gente consiga encontrar, né, isso que é tão precioso, é estar mais perto de Jesus. E a gente, como uma enxurrada, né, de coisas que vem acontecendo, isso mostra, né, dentro dessa geração, o tempo que nós estamos vivendo, que estar perto de Jesus não é uma prioridade. Só perto de Jesus a gente vai entender o que ele tem para nós. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar perto de Jesus, entender o que Jesus tem a dizer sobre nós, né? O meu pastor ele diz uma coisa que é muito interessante, né? Deus ele é personalizado, né? Aquilo que Deus me chamou, ele não chamou você, né? E a gente não pode confundir, né? Nós temos uma personalidade, né? Uma persona, nós temos uma identidade, somos únicos, né? E dentro dessa condição de corpo de Cristo, né? Dentro dessa condição de propósito, de identidade, o Senhor nos chama como únicos para fazer aquilo que só Ele pode fazer em nós, para pessoas específicas, né? Para um tempo específico. Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar próximo de Jesus, para que a gente entenda o que ele tem, né? Entender. Eu tenho algo para compartilhar que uma vez o Senhor disse ao meu coração o que seria o meu propósito. Só que dentro daquilo que Deus me mostrou que era o meu propósito, eu imaginei que fosse uma coisa. Eu, eu estava certo e convicto que era aquilo. Mas ao decorrer do tempo, Deus foi mostrando para mim que eu estava equivocado. E ele disse: Eu não te chamei para isso. Eu te chamei para isso. Então foi um tempo que eu vivi em desobediência àquilo que Deus havia falado. E quando eu entrei, né, em sintonia com aquilo que era a vontade de Deus, aquilo que era o propósito de Deus na minha vida, as coisas começaram a acontecer, começaram a fluir. Eu fui sentindo paz no meu coração e vendo que as coisas não aconteciam com a força do meu braço, mas com o Espírito Santo, né? Não é por força nem por violência. É o Espírito Santo agindo, né, através da nossa vida, e a gente vai entendendo que não é pelo nosso esforço. O nosso maior esforço é obedecer, entendeu? É isso. É obedecer e confiar, é o nosso maior esforço. Mas com relação àquilo que é a vontade de Deus, Deus vai colocando as coisas no seu devido lugar e mostrando e revelando a sua vontade para nós.
Eu queria perguntar também o que o Espírito Santo tem movimentado o Senhor sobre essa geração, sobre os jovens. Aquilo que ele tem falado, filha, isso aqui é que você precisa despertar esses jovens. O Espírito Santo tem falado muito comigo, né? O Espírito em movimento na minha vida tem sido para poder encorajar pessoas. Esse é o meu propósito, né? E encorajar, incentivar. Eu sei que o Senhor me chama para uma liderança, mas eu acho que eu preciso olhar para aquelas pessoas que eu lidero, entendendo que eu posso fazer deles pessoas sucessores. E não existe sucessão se o sucessor não for bem sucedido. Essa foi uma das palavras que a nossa pastora liberou para nós. E isso é maravilhoso, que o nosso maior desejo é fazer sucessores. Né? Liderar é muito bom, mas fazer sucessores não é uma coisa tão fácil, não é um, um trabalho sem com qual você não tenha que se dedicar, né? Se entregar, testemunhar, né? Daquilo que você acredita. Então, para mim, hoje o Espírito Santo me impulsiona a encorajar. Uma figura um personagem bíblico que me chama muita atenção é Barnabé. Né? Esse personagem já me fez lágrimas sair dos olhos, sabe? Já me fez chorar a vida dele, né? De como ele entra no cenário, né, como um homem generoso, né, um homem que faz valer a palavra de Deus na vida dele. Ele sentiu o Espírito em movimento, um homem que foi levantado para muitas frentes missionárias, que foi um homem que incentivou, né, a Saulo, que logo depois se tornou Paulo, a estar no meio dos irmãos, no qual muitos assim, se sentiam inseguros, né, com a presença desse homem que perseguia a igreja. Né? Se a gente for ver a história, né, Barnabé vai na direção de Saulo, que ele volta para sua terra natal e ele resgata esse homem para uma frente missionária. E aí uma coisa interessante, era Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Com o tempo se tornou Saulo, Barnabé, Saulo, Barnabé, Saulo, Barnabé. Então é alguém que se empresta em favor do outro, entendendo que aquele homem era precioso para Jesus. E aí esse homem é levantado como uma boca de Deus e ele fica como um ministério de retaguarda para o ministério do apóstolo Paulo. E assim, ser um ministério de suporte não é fácil. Existem vários dons, a Bíblia diz. E existem os dons de suporte, né? Os dons de socorro, que são dons que a gente, por muitas vezes, não busca. E eu acho que o Espírito Santo tem me movido nisso, sabe? Na condição de incentivo, de encorajamento, de liderança, de formar sucessores e, de uma certa forma, ver Deus agindo, se movimentando através da Isso é minha muito vida. maneiro. Eu acho que, ver se eu consigo entender. Gerar um sucessor eu sou líder, eu estou gerando os líderes, Isso, né? isso. E é muito maneiro porque acho que falta muito no nosso tempo, na nossa geração, essa humildade de querer gerar outros líderes. Porque às vezes a gente está em um lugar que a gente quer pessoas para poder liderar, né? Mas a gente não quer que eles cresçam mais que a gente. Exato. Né? E isso acontece muito. Mas eu acho muito legal isso porque nós fomos chamados para isso. Eu acho que um líder forma outros líderes, pastores, pastoreiam pastores e geram outros pastores. E eu também, eu sinto muito que nesse tempo, você tem levantado uma geração que vai levantar e impulsionar toda uma outra geração. Sim. Porque seria muito. Não teria sentido o Senhor ministrar tanta coisa para alguns se fosse só para a gente guardar. Né? E eu ouvi uma ministração, eu lembro sim, foi até de um grupo católico, Colo de Deus. Você já deve ter ouvido falar. Eles têm uma canção que, essa canção é muito forte, né? Que é uma canção desperta. E na ministração eles dizem que isso tem levantado uma geração que vai levantar toda uma outra geração. Porque eu acredito nisso, né? Numa geração que hoje tem buscado um Senhor que vai impulsionar. Eu acho que esse apoio, né? Igual você falado, ser apoio, suporte. E falta, eu acho que nesse tempo, essa humildade. Porque eu acho isso muito bonito. Quando a gente, caramba, o que o Senhor tem chamado para você fazer? Não, o Senhor tem me chamado para ser suporte. Eu estou aqui para poder te ajudar, você a crescer, amadurecer. E isso é muito maneiro. Né? E para um jovem,
Eu acho que o senhor falou ali sobre identidade, missão. Eu acho isso muito top. Eu vou só dar uma retornada. Sim. Porque eu vejo que existe muita essa dificuldade dos jovens encontrar sua própria identidade. O que eu mais ouvi, eu acho que todo mundo se perguntou isso em algum momento, né? Enquanto eu ainda estava ali fortalecendo a identidade, conhecendo a própria identidade em Deus. Mas e ainda acontece muito isso de jovens se perguntar para que nasceu. Para que nasceu, qual o propósito? Será que minha mãe me ama? Será que Deus me ama? Por que eu estou aqui? Pessoas que não sabem a própria identidade. Né? A resposta é muito óbvia, mas eu quero muito ouvir do senhor, que eu tenho certeza que você vai responder de uma forma mais madura que eu. Como que. Eu falei, não fiz a pergunta. Eu quis esperando. Como que um jovem pode encontrar sua própria identidade? Como um jovem pode encontrar a sua própria identidade, né? Como eu disse, né? Buscando em Deus. Mas assim, existe algumas coisas da identidade que estão atreladas ao nosso dia a dia, as coisas que a gente gosta, né? As coisas que a gente faz, né? Por exemplo, né? Existe aquela antiga entrevista de vocação, né? Que a gente vê as pessoas, né? Fazem aqueles testes vocacionais, né? Que vão lá, você é para a área da saúde, você é para a área disso, você. Então, assim, tem alguma condição do teste vocacional, mas, assim, dessa condição do propósito da identidade em Deus, né, como eu disse, estando perto dele, entendendo os sinais de uma vida cotidiana, né, assim, como que eu vou colocar alguma pessoa para recepcionar pessoas na entrada de uma festa ou então de algum evento, se é uma pessoa sisuda, sabe? Não está de acordo, sabe? É encaixar as peças certas nos lugares certos. Eu acho que é um pouco disso na obra de Deus. Deus vai encaixando as pessoas certas nos lugares certos. Eu sei que, por muitas das vezes, pela necessidade de uma obra, Deus ele levante pessoas que não estão capacitadas, mas Deus vai capacitando. E aí, com o tempo, essa pessoa vai capacitando novas pessoas para que aquelas pessoas que estão mais capacitadas para aquele determinado fim, elas assumam esses postos e essa pessoa consiga, né? Por exemplo, falando aqui de Timóteo. Timóteo estava em Éfeso, levantando ali homens para ser presbíteros. Ele estava pastor. Mas só que Paulo na carta vai dizer: cumpre a tua missão como exímio evangelista. Então a essência de Timóteo era de um evangelista, mas sua missão e propósito em Éfeso era de ser um pastor que levanta outros pastores. Então eu acho que assim, Deus ele vai colocando você, encaixando para algumas necessidades, mas quando você consegue levantar pessoas que estão prontas para aquilo, aquelas pessoas que foram chamadas para aquela hora, para aquele momento, Deus vai te levar para outros lugares para que você cumpra aquilo que ele te chamou. Então acho que assim, ser um jovem com uma identidade é isso, é buscar em Deus e entender coisas do dia a dia, coisas práticas, né, que faz, como é que é o seu contato com pessoas, como é que você estabelece o seu contato com aquilo que entendemos ser a missão de Deus, né, como é que você responde, por exemplo, eu li um livro, né, deixo até aqui como indicação, o livro A Treliça e a Videira, que nesse livro ele fala muito sobre a missão, o ID, fazer discípulos. E ele estava dizendo que um homem que tinha um problemas seríssimos com esquizofrenia, ele se converteu a Cristo e ele fazia grupos na igreja dele com pessoas que sofriam das mesmas coisas que ele. E mesmo ele, não sendo aquela pessoa que aos nossos olhos tinha toda a habilidade, né, que tinha toda a desenvoltura, como alguém que iria ministrar a outros, esse homem ele conseguia compartilhar dos seus sofrimentos, das suas dificuldades e também da forma que ele confiava em Deus para pessoas que tinham o mesmo perfil que ele. E olha só que coisa legal, né? Então ele conseguiu adequar suas necessidades, as suas dificuldades com uma missão que Deus havia dado. Sobre a nossa geração, né, eu tinha muito uma vontade que o senhor falasse, né, para essa geração,
né, algo, Senhor, um conselho para essa geração, para os jovens desse tempo, né, algo que você possa liberar. Paulo ele vai dizer em Filipenses capítulo 3 que ele já tinha encontrado Cristo e todas as coisas que ele um dia julgou ser importantes da vida dele, ele transformou aquilo em esterco, uma coisa fútil, para que ele pudesse receber a sublimidade do amor de Cristo, a sublimidade da vontade de Deus. E ele diz uma coisa que eu considero um paradoxo. Ele disse: eu encontrei e continuo buscando. E é uma coisa interessante que ele vai dizer que naquilo que ele já tinha encontrado e ainda continuava procurando, ele disse: cada um caminha de acordo com aquilo que recebeu. Então hoje, para essa geração, precisamos entender que nós somos eternos necessitados de Deus. Ninguém tem tudo de Deus a ponto de dizer que não precisa. Sabe, ninguém vai um dia poder dizer: eu conheço tudo de Deus a ponto que eu não possa me abrir para conhecê-lo mais. Sim. Eu acho que nós somos eternos necessitados da presença, da palavra de Deus. E Paulo vai dizer: cada um caminhe segundo aquilo que recebeu. Sabe? Então, assim, hoje eu caminho com Cristo a partir do que eu recebi dele. Mas o que é mais interessante é que o que eu sei dele ainda é pouco diante daquilo que ele é. Então, na busca de saber quem de fato ele é, porque Deus ele vai se revelando para nós com algumas nuances. Sim. Né? Você vai tendo momentos, você vai tendo algumas experiências com Deus e você vai formando aquilo que consideramos ser as nossas convicções, né? Fé fala muito sobre isso, né? Sobre uma convicção. E a convicção, ela se percebe a partir de fatos e evidências, né? Só que Paulo ele vai dar uma dimensão daquilo que é Cristo para ele como algo sublime, algo que é incomparável, algo que é incalculável, algo que não tem como medir. Então, diante desse Jesus que é tudo, o que eu tenho ainda é pouco, é nada. Então, eu preciso encontrar e permanecer encontrando. Buscar e permanecer buscando. E aí, hoje eu caminho segundo aquilo que eu recebi. Mas eu ainda preciso buscar e encontrar. Porque tudo aquilo que eu já recebi ainda é tão pouco. É tão pouco. É tão. É tão. Sabe? É uma medida muito generosa. Só que a Bíblia fala sobre uma medida sacudida, recalcada e transbordante. Isso. E eu acho que é essa medida de Deus na nossa vida. Sabe? É o quanto a gente pode receber, né, de uma medida generosa de Deus. Deus ele não está escondido, dizendo para que a gente vá ao encontro dele para encontrá-lo. A gente pode encontrá-lo. Todos os dias, né? Todos os dias. E nesse encontro com Deus, nós podemos ser impactados. E é acessível, sabe? Não tem tempo, não tem hora nem lugar. É acessível, né? Falando disso aqui, né? Você está pedindo para me compartilhar algo para essa geração. Eu lembro muito de Jacó. Se a gente for ver a trajetória de Jacó, desde o seu nascimento até a sua maioridade, né? Enfim, no seu nascimento ele nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão, Esaú. E não é à toa que ele recebe o nome de Jacó por causa disso. Né? Alguém que está agarrado ao calcanhar. Alguém que é como se alguém que quiser estar pegando no calcanhar para poder passar à frente, né? Sim. Tomar a frente, né? E aí a gente vê que ao decorrer da história, do desenvolvimento da história de Jacó, Jacó vai se agarrando a identidades que não são suas. Né? Ele está lá na casa, ele acaba se tornando
se tornando seu irmão diante do seu pai que está cego para que ele fosse abençoado, e aí ele se cobre de pelos de animais, e aí seu pai, Isaac, diz: os pelos são de Esaú, mas a voz é de Jacó. Então Jacó estava se apegando a uma identidade que não era dele. Né? E a gente vai ver também que mais na frente, né, ele havia enganado os seus pais, enganado o seu irmão, e ele é enganado, né, pelo seu sogro, né, trabalha 7 anos por uma de sua esposa, no qual ele tinha desejo, e aí quando ele vai assumi-la como sua esposa legítima, o seu sogro diz: não, você precisa trabalhar mais 7 anos. E aí ele trabalha 14 anos em favor de uma mulher, né, que é a Raquel. Então ele começa a se apegar a coisas que estavam fora daquilo que era a sua identidade. Mas chega um momento da vida de Jacó que ele vai precisar se desagarrar de tudo aquilo que é a sua história, para que ele se agarre com Deus e tenha a sua história transformada. No Val de Jaboque, ele se agarra com o anjo, como alguém que diz: eu não te solto enquanto você não mudar a minha história. Eu me agarrei a tantas outras coisas que era uma das características de Jacó, se agarrar. E ele disse: agora eu me agarro contigo, eu luto contigo, até que você mude a minha história. E a história de Jacó muda quando ele se agarra com Deus, quando ele se apega ao Senhor. Ele é tocado, sua história muda, seu nome muda. E eu acho que é um pouco disso, sabe? A gente precisa se desagarrar de algumas coisas que, em potencial, nos levam ao fracasso da vida espiritual. Nós precisamos nos agarrar em Deus, ser tocados por Deus, para que a nossa história e o nosso nome mude. E que no mundo espiritual, na identidade de Cristo que Ele está nos entregando hoje, nós possamos viver em plenitude e desfrutar daquilo que Ele tem de melhor para nós. A gente estava até falando isso hoje mesmo, conversando, sobre o assunto que, às vezes, tem pessoas, né, que se agarram muito a outras coisas, redes sociais, dinheiro. Então, o que o senhor falou sobre se agarrar a outras coisas é muito, muito legal, porque, de fato, e a gente vive isso, a gente vê isso na nossa geração, jovens se agarrando a o mundo mesmo, bebidas, baile, essas coisas, e não se agarra a Deus. Então isso é muito, muito, muito maneiro mesmo. E é muito legal ver essa sensibilidade da noiva, da igreja. A sensibilidade que eu digo porque em todas as conversas que eu tenho tido com amigos, com líderes da minha igreja, com pessoas que vivem isso, né, tem falado a mesma coisa. Né? O Senhor falou de uma forma muito madura, de muito, muito simples, a necessidade desse tempo. Né? Junto com o conselho, o Senhor expressou a necessidade e o conselho. Por quê? Então você tem se agarrado a muito em outras coisas e o conselho é se agarrar ao Senhor. E isso me mostra, me diz que meio que é esse grito que a geração tem dado de distração. E o grito do Senhor para nós é foco. Foi o que o Alex falou. A palavra do Senhor vai dizer que a noiva de Cristo tem olhos como de pomba. Né? Então, você tem chamado para olhar fixamente para ele. Então, eu acho que isso é um grito, né, dessa geração. E eu amo a minha geração. Né? Eu acredito, nós estamos aqui, né, vivendo todo esse propósito, porque o nosso desejo é, assim como nós temos aprendido do Senhor, assim como nós temos vivido experiência com Cristo, nós queremos também alcançar essa galera para poder viver isso. E eu estou muito feliz de ter o Senhor aqui. Eu confesso que eu estou muito edificado. Prazer é meu, hein? Estou muito edificado. Cara, eu acho que assim, eu não vou me cansar de dizer isso. Toda entrevista eu saio extasiado, cara. Então, se for. Tem um momento aqui que dá vontade de nem te fazer uma pergunta e deixar, fala sozinho, fala só você e só outro. Né? Porque é muito bom, né, ouvir de pessoas, nós poderíamos chamar jovens, que também talvez estejam se destacando nesse tempo, mas nós gostamos de ouvir pessoas maduras que já viveram isso e que podem nos instruir. E o meu desejo é para que o Senhor continue sendo voz de Deus para essa geração, né, aonde o Senhor se colocar. Eu sei que o Senhor vai frutificar
e que o Senhor conserve esse coração humilde, porque o Senhor tem uma humildade muito grande e isso é de admirar, né? E eu tenho certeza que pessoas vão ser edificadas através desse vídeo. Tenho certeza que você que assistiu até aqui, cara, não tem como esse vídeo, essa entrevista não ser edificado, né? Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Esse foi mais um episódio, né? Já se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, para que outras pessoas também possam ser edificadas através dessa entrevista. Tem muito mais ainda, é o espírito em movimento e ele tem se movimentado, né, pastor? Sim. Muito obrigado. O senhor quer falar mais alguma coisa? Na verdade, assim, diante de tudo aquilo que vocês estão dizendo, né, o que vocês veem de bom em mim é Cristo. E o que é meu mesmo, né? Martim Lutero disse isso é pontual para minha vida hoje. E assim, quando vocês falaram sobre o Espírito em movimento, me lembrou muito da criação, né? O Espírito Santo pairava sobre a face das águas, né? Aonde havia caos, aonde havia trevas, o Espírito de Deus, ele pairava trazendo vida em movimento, né? E hoje nós precisamos entender Atos capítulo 17, verso 28, que vai dizer que nele vivemos, nos movemos e existimos. Então hoje, o Espírito em movimento em nós, ele não somente nos dá vida, mas ele também nos dá essência, nos dá também condições de corresponder ao chamado de Deus. O Espírito Santo sempre nos impulsiona a entender um pouco mais do que é Deus para a nossa vida e nós podemos crescer. Que ele cresça e a gente diminua. Que ele cresça. A gente finaliza, eu não tenho mais o que dizer depois disso. Vocês acompanhem também pelo Instagram, Pastor Leandro, o Instagram dele tá na descrição. E é isso, tamo junto, galera. Valeu, galera. Até o próximo vídeo, tamo junto. Tamo junto. Deixar, a gente fica aqui.